Boa noite, meu nome é Roberta. Eu sou curadora da mostra O Homem que Caiu na Terra. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos aqui. Estou vendo várias caras repetidas, isso é muito legal. Acho que as pessoas estão gostando das atividades, estão frequentando. Eu queria rapidamente falar sobre a mostra, dizer que é uma retrospectiva de filmes com David Bowie, que David Bowie atua como personagem. A gente fica em cartaz até o dia 30, tem muitos filmes inéditos no Brasil, muitos filmes raros. A gente recomenda que vocês venham ver todos. Esse debate de hoje faz parte do nosso ciclo de ideias. A gente pensou nesse ciclo porque a gente entendeu que David Bowie era uma figura muito rica e muito interessante para a gente trazer uma retrospectiva sobre ele e não falar um pouco sobre a influência que ele deixou na sociedade. Dentre as coisas que a gente percebeu de traços mais fortes de influência dele, a gente tem a influência dele na moda. Então a gente vai ter nessa sexta-feira uma conversa sobre o estilo vanguardista de Bowie. A gente teve no sábado uma oficina muito divertida de maquiagem criativa, que várias pessoas saíram daqui montadas, inspiradas no Bowie. A gente tem na semana que vem uma conversa, na outra sexta, dia 28, sobre substâncias psicoativas, drogas e influência delas na sociedade. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre sexualidade, sobre gênero. Essa conversa faz parte de um ciclo de 3 conversas que estão sendo mediadas pela Flávia Silva, que é uma psicóloga, sexóloga, super nossa amiga. E a gente está discutindo vários temas em torno da sexualidade humana, em torno da gênero, da diferença, que, na verdade, da quebra do moralismo. A Flávia vai falar melhor sobre isso, mas a quebra do moralismo, a quebra da simplificação da compreensão de gênero no mundo inteiro. Enfim, a gente vai falar melhor. Ela vai trazer nossos convidados de hoje aqui, o Tiago Maia e a Charlene Carvalho. Eles vão se apresentar um pouco melhor, vão contar um pouco mais sobre o que eles têm a dizer para a gente. Obrigada a todos e a gente continua se vendo por aqui. Boa noite, sejam bem-vindos para mais essa conversa, né, esse ciclo de debate que a gente está trazendo hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre... Semana passada a gente falou um pouco sobre transexualidade, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a sexualidade em trânsito e sobre conservadorismo, né? O quanto que as relações sexuais hoje, as relações amorosas, estão buscando uma certa fluidez e o quanto que, de uma maneira geral, isso reverbera na sociedade, principalmente nos tempos que a gente está vivendo, em que o conservadorismo tem buscado fincar raízes e uma certa busca de não permissão dessa fluidez, né? Então a gente vai falar sobre plasticidade de desejo, a possibilidade do trânsito sexual, a possibilidade da fluidez de trânsito sexual, orientação de desejo, enfim, todas essas questões que permeiam as relações amorosas e humanas. Na semana passada a gente até entrou um pouquinho nesse tema e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho. Eu vou passar a palavra para os nossos convidados, para eles falarem um pouquinho deles e falarem um pouquinho o que eles estão pretendendo trazer para a gente. Ok? Boa noite, gente. Boa noite. Está funcionando. Está funcionando? Meu nome é Charlene. Eu sou formada e toda a minha formação acadêmica é em filosofia, mas também estudo antropologia, sociologia e poliamor, né? Que é a minha área que eu venho falar aqui com vocês. Eu tentei fazer um pequeno resuminho aqui sobre o que é poliamor e o que ele tem a ver com o nosso tema de hoje, mas antes disso eu vou deixar o nosso amigo se apresentar e a gente entrar na conversa. Obrigado. Eu sou o Tiago, para mim é um prazer estar aqui no debate hoje, agradecer o convite da Gisele Andrade e da mostra. Eu sou músico, ator, bailarino e tenho uma formação muito popular e nada acadêmica. Então, quando eu recebi o convite, para mim foi um desafio, primeira vez que eu falo assim em público com outras pessoas assistindo. E espero poder acrescentar um pouco com a minha vivência, com o meu olhar. Para mim, o David Bowie é uma grande referência, como outras tantas, na música, na arte, na cultura. E essa relação do artista com a sociedade é muito importante ser vista
O David, por exemplo, é o que é pelo que ele gerou de transformação nos lugares onde ele passou e as ideias que ele estava colocando no corpo, na roupa, nas músicas. Enfim, será um prazer acrescentar aqui, humildemente. Pode começar. O tema é na contramão do conservadorismo, a sexualidade em trânsito. Então, eu queria começar com um tema e pensar o que é, na nossa sociedade, conservadorismo e o que seria revolucionário. Voltando um pouquinho atrás na história, a gente pode tentar entender que muitas das coisas que hoje em dia, atualmente, a gente denomina como conservadoras, elas já foram revolucionárias. Então, por exemplo, a gente pensar o que significa a monogamia hoje, a forma que se vive a monogamia hoje, ela é uma maneira revolucionária de se viver o amor, se a gente pensar em 2 décadas atrás, né? Então, assim, a história dos relacionamentos, da afetividade, da sexualidade, ela é muito dinâmica e as transformações que a gente tem, elas são muito recentes. Poliamor, que é o tema que eu vou tentar introduzir mais para vocês, ele começou, sei lá, em 1990, foi a primeira vez que se ouviu o conceito de poliamor. Então, vejam como é recente, não tem nem 20 anos, né? Então, começou a ideia de conservadorismo, até pouquíssimo tempo atrás, 2 séculos, 1900 mais ou menos, a gente não tinha a ideia de se casar com alguém por amor. Então, assim, até os casamentos monogâmicos, com uma pessoa só, para sempre, até que a morte os separe, eles eram feitos como arranjos de família, com interesses econômicos e financeiros. Então, o pulo de você conseguir sair de um arranjo financeiro e econômico, político, muitas vezes, para você conseguir ter essa possibilidade de se casar por afeto, já foi revolucionária. Então, muitas vezes, do que a gente entende e fala hoje, cotidianamente como amor livre, ela veio dessa ideia de você poder escolher o seu próprio amor, de você poder casar e você enfrentava a sua família, você enfrentava a sociedade para conseguir ter essa escolha de quem realmente te atraía e não pelos interesses da sua própria família. Então, hoje em dia, né, 2017, a gente percebe, minha bolha, a gente entende a monogamia às vezes como um pouco atrasada, como um pouco conservadora, com ideais conservadores de amor romântico e tudo mais. Mas, há pouquíssimo tempo, ela foi revolucionária. Na ideia, né, do amor ser mais forte, mais necessário do que as questões políticas e as questões econômicas da época. Então, a partir disso, a gente teve a questão da monogamia por acordo afetivo, onde você já tinha a possibilidade de casar com o seu par, o par que você escolhia, não mais o seu núcleo familiar. Só que, além disso, a partir disso, quer dizer, a monogamia também se dizia indissolúvel, né? Então, a gente sabe que o divórcio no Brasil, ele só foi concedido em 1977. Então, até 1977, era proibido você se divorciar, né? Não existia essa possibilidade de você divorciar. Então, a monogamia era, de fato, eterna. Então, o que existia bastante, que a gente percebe que existe até hoje, eram casos, né? Eram relações extraconjugais. Só que o que era socialmente aceitável era aquela relação que durasse para sempre, né? Então, o que a gente, os jovens, né, acho que de 40 anos para cá, percebem como a monogamia não é de fato a monogamia original. A monogamia original, ela é indissolúvel. É casar até que a morte os separe e não está gostando, continua, dá um jeito. Em geral, a mulher se submete, abaixa a cabeça, é isso mesmo. E o homem continua tendo os casos extraconjugais dele, que foi a história inteira, demonstra que sempre foi assim, né? A monogamia, desde sempre, só serviu para que a mulher se submetesse ao domínio do homem, desde sempre. Mas, em 1967, a gente tem mais uma conquista, que é essa possibilidade do divórcio, e a partir de então, o que a gente tem agora é a monogamia serial, né? Não é mais a monogamia original, a monogamia serial. Ou seja, você está com uma pessoa, você fica com ela pelo tempo que te convém, e a partir disso, depois disso, você encontra outro relacionamento, fica com aquela pessoa pelo tempo que te convém, e assim vai. É isso que a gente conhece hoje em dia como monogamia, né? A monogamia serial. Bom, e aí a gente está vivendo assim faz um tempinho, não é muito tempo, bem pouco tempo, e como eu falei, em 1990 e 1992, a gente tem relatos, 92 registrado, que nos Estados Unidos surgiu uma palavra, um novo nome, um novo conceito, polyamory, né, que significa poliamor.
Poli, de muitos, né? E amor de amor. E o que significa o poliamor? Né? Da onde surgiu essa palavra? Ela veio para dar conta de uma necessidade real, de uma coisa concreta que já existia. Eu gosto de afirmar que poliamor não é uma ideologia, não é uma filosofia, não é uma ideia, é algo que existe primeiro na realidade. O fato que a gente estuda em antropologia é que já existiam grupos, e esse polyamory, a primeira vez que a gente tem relatado, foi num grupo na internet, em 1992, de pessoas que já viviam nesse modelo, já viviam dessa forma, que eles chamavam de não monogamia responsável. Então, essa é a diferença de toda a não monogamia até então. O responsável, a palavra responsável. Esses grupos, eles perceberam que eles tinham algumas coisas em comuns, né? Que eram 3 características que a gente denominou, portanto, essas 3 características fazendo parte do que a gente considera poliamor. Que é a não exclusividade sexual e afetiva, a 2, a consensualidade entre todas as partes e a possibilidade de igualdade, ou eu gosto de chamar melhor, equidade também entre todas as partes. Todas essas pessoas, e eram muitas pessoas desses grupos variados, viviam já na experiência, na concretude dessa maneira. E aí resolveram colocar um nome. Eles decidiram inventar o poliamor para diferenciar de não monogamia responsável pelo não, né? Porque o não dá uma ideia de negativismo, negatividade. Então, eles decidiram que seria poliamor. É importante, a partir disso, e a gente entendendo que poliamor é um conceito completamente novo, né? Muito novo, menos de 20 anos, apesar de já existir na realidade há mais tempo, né? Mas nunca como um movimento, por exemplo, que existe no Rio de Janeiro, um movimento mais político e mais sério, tentando divulgar e esclarecer o que é poliamor, que ele busca se diferenciar das outras formas de não monogamia. Por exemplo, né, o que é não monogamia, para começar? Não monogamia é tudo aquilo, todo tipo de relação que não exige exclusividade afetiva e sexual a 2 pessoas. Então, qualquer tipo de relacionamento que não tem exigência de exclusividade afetiva e sexual é não monogamia. Alguns tipos são, por exemplo, relacionamento aberto. Não sei se vocês já ouviram falar. Relacionamento aberto, ele é um modelo de relacionamento onde as pessoas têm um casal principal sempre, né, que vivem juntos e que são socialmente aceitos pela comunidade como casal, e que eles têm uma abertura quase sempre apenas sexual. Então, eles não têm exclusividade sexual, mas quase sempre têm afetiva e tem sempre o casal prioritário. Isso que a gente chama de relacionamento aberto, o RA. Tem o swinger, né, que são casais que eles têm a abertura sexual, nunca afetiva, e, em geral, eles apenas se relacionam sexualmente com outras pessoas, com seus próprios parceiros, né? Junto com seus parceiros e outras pessoas. Separado, isso não acontece. A gente tem também, hoje em dia, o que a gente chama de relacionamento sem vínculo, que é o famoso ficar. Né? O ficar, que os jovens, né, conhecem como uma coisa tão óbvia, tão natural, é completamente recente, é muito recente o ficar. Até então, não existia isso. Né? Na época da minha mãe, as pessoas não ficavam. Conheciam, namoravam, casavam. Então, o ficar é o que a gente chama de relacionamento sem vínculo, porque as pessoas têm a não exclusividade sexual e afetiva, mas também não tem comprometimento. Né? Você não tem uma relação com aquela outra pessoa. Você não precisa ter cuidado. Eu acho que é legal que tenha, mas, né, o ficar, ele não pressupõe que exista uma relação de comprometimento com a outra pessoa. Então, esses são apenas alguns exemplos de outras formas de não monogamia que são possíveis, que existem na realidade. E o poliamor, ele quis se diferenciar, ele tenta se diferenciar, inclusive como movimento, dessas outras formas, por se entender diferente. Não melhor, não pior, não colocando como um valor superior. Não é isso. Apenas que é diferente, né? É importante para a comunicação que a gente entenda os conceitos que a gente está usando. Então, eu acho que o grande diferencial do poliamor é que ele possui também a não exclusividade afetiva, né? Então, não é só sexual, é afetiva também, e sempre com muita responsabilidade com o seu parceiro. Aqui eu trouxe, para quem não conhece, nunca ouviu falar sobre poliamor, que existem alguns arranjos possíveis
de se viver esse modo de relacionamento. Né? Então, a gente tem, por exemplo, o poliamor paralelo ou em grupo. Isso quer dizer o quê? Eu tenho um parceiro, né? O meu está ali. Eu tenho um parceiro. Então, a gente pode se envolver com outra pessoa ou outras pessoas juntos ou em separado. Eu vou ter minha relação separada dele, ele vai ter a relação dele separada de mim. Então, o separado em paralelo, né? Um grupo seria junto. Com ou sem prioridade. Essa é uma questão que não precisa de um acordo necessariamente. Com prioridade, em geral, é que existe uma pessoa, daquelas que você se relaciona, que é a pessoa que você tem mais vínculo, né? Ou porque você mora junto, ou porque você tem filhos, ou porque você tem projetos em comum, ou porque realmente você se dá melhor com ela, você quer ter projetos em comum com ela, mas não necessariamente você não quer ter outras pessoas. Então, você tem um relacionamento poliamoroso com prioridade com alguém. Né? E tem pessoas dentro do mundo do poli que preferem não ter prioridade. O que significa isso? O valor que elas dão para todas as pessoas que elas se relacionam, ela tenta ser um valor igual, né? Um valor de igualdade. Ela busca racionalmente não priorizar uma pessoa em detrimento da outra. E pode ser também, o poliamor pode ser aberto ou fechado. Não sei se vocês lembram, no início eu disse que uma das características era a não exclusividade afetiva e sexual a dois. Mas existem grupos, né, relacionamentos em grupos poli, que têm exclusividade entre 3, 4, 5 pessoas. Então, são um grupo, né, de 3 ou mais pessoas que combinam de se relacionar juntas entre elas e elas se devem exclusividade afetiva e sexual. Elas não podem ficar ou se relacionar ou se apaixonar por pessoas fora daquele núcleo delas. Então, eu acho que essas são as 3 formas, modalidades, as possibilidades principais que a gente tem diferenciais do poliamor. Tá. Então, assim, como eu disse antes, o poliamor não é uma ideologia, não é uma filosofia, ele é construído a partir da vivência, da experiência concreta, o que acontece, e a gente estuda o que acontece. Né? Então, a gente olha para a realidade, analisa, faz planos de estudo, faz pesquisas e colhe dados dessa realidade. E aí a gente começa a tentar identificar as características e ver o que a comunidade, né, da poli, por exemplo, o que ela está criando, o que ela está formando a partir da experiência. Então, tem algumas coisas que se formaram, alguns conceitos que se formaram a partir da vivência, da experiência poliamorosa, que são interessantes para quem não conhece nada de buscar entender. Uma delas é a compersão. Compersão é um sentimento, né, que a gente entendeu a partir da vivência poliamorosa, que não existe na vivência monogâmica. É um sentimento que seria o sentimento contrário dos ciúmes. Né? A compersão seria, dizendo bem genericamente, eu ficar feliz com a felicidade do meu parceiro e estar em um relacionamento amoroso com outra pessoa. Né? Então, ao invés de eu me sentir mal, de eu não gostar, de eu ficar com ciúmes, insegura, eu querer competir com aquela pessoa, eu tento substituir todas essas coisas negativas pela compersão, que é esse sentimento de me sentir feliz, me sentir bem, por ele estar bem, seja comigo, seja não comigo. Quando, por exemplo, a gente consegue entender muito esse sentimento se pensar em outra categoria de relacionamento, tipo filho, tipo amigo, tipo irmão. Então, você não fica feliz com seu filho, com seu amigo, com seu irmão estar feliz num relacionamento que satisfaz ele, que potencializa ele. É a mesma coisa, a gente só transporta essa felicidade que a gente tem para nossos relacionamentos amorosos. Né? Porque você pensar que o seu egoísmo, a sua exclusividade é mais importante do que a felicidade do outro, não é algo que a gente valorize. Então, assim, não que nós não tenhamos ciúmes, não que nós não sejamos criados como todo mundo, né? Numa sociedade que estimula a competição, que estimula os ciúmes, que estimula a insegurança. A gente tem tudo isso, a gente, né, tem uma carga de vida que favorece todos esses sentimentos que nós consideramos negativos. Mas aí a questão, nós consideramos negativo. Acho que a grande diferença em relação aos ciúmes, né, e compersão entre monogâmicos e poliamorosos é que nós não idealizamos, nós não romantizamos os ciúmes. Em geral, nós entendemos ele pelo que ele é. É um sentimento que nos faz sofrer o nosso parceiro e prejudica o nosso relacionamento. Então, o que a gente busca? A gente busca conscientemente minar esse sentimento do nosso relacionamento.
né? Então, e substituir esse sentimento pelo quê? Pela compreensão, pelo amor, né? Pelo eu amo aquela pessoa e se eu amo, eu quero que ela seja feliz. Quero que ela seja feliz comigo ou sem mim, quero que ela seja feliz independente de mim, quero estar feliz por ela estar feliz com outra pessoa também, e comigo também. Então, esse seria o sentimento de compreensão. Outra questão muito importante dentro do meio poliamoroso é a ideia de responsabilidade afetiva. E aí também a gente consegue diferenciar muito o poliamor dos outros modelos de relacionamentos não monogâmicos que eu citei anteriormente. Porque não é porque se está num relacionamento sem exclusividade afetiva ou sexual que você não tenha que ter consideração, respeito, cuidado, comprometimento com a pessoa que você se relaciona. Porque se você não tem isso, você não tem relação, você é solteiro. A responsabilidade afetiva, ela serve para a gente entender que um relacionamento, mesmo que ele não exclua o outro, mesmo que eles se somem, eles são importantes enquanto relacionamentos. Né? Aquela pessoa, se eu estou com 3 pessoas, se eu escolhi estar com 3 pessoas e ter essa possibilidade, é porque essas 3 pessoas são importantes para mim. Só porque eu quero ter um vínculo com elas, quero manter esse vínculo com elas, eu preciso ter cuidado com essas pessoas, eu preciso ter responsabilidade com o que elas sentem, com o que eu sinto, com a nossa relação, sabe? Criar um vínculo forte, estável. Então, assim, você viver como solteiro, achando que vai sair por aí, pegando todo mundo e ficando com todo mundo porque eu sou livre, porque eu sou poliamorista, isso não tem nada a ver de poliamor. Isso não tem nada a ver com poliamor. Isso vai ser um solteiro se aproveitando dentro de um grupo que está ali com outros ideais, com outra proposta, sabe? A ideia da responsabilidade afetiva, ela vem para te mostrar, né, que você quer ter uma relação, que você se relacione. Né? A relação ela é composta pelo menos de 2 pessoas. Então, se você é sozinho, você é solteiro, você não está numa relação. Eu acho que essa é uma questão muito importante, porque na experiência concreta, na prática, o que a gente vê dentro dos meios polis que a gente convive, né, que surgem a todo momento no Rio de Janeiro, em São Paulo, em BH, em Brasília, e fora do Brasil, mas o meu contato é mais aqui dentro, são pessoas que estão se apropriando da palavra poliamor para viverem outros tipos de relacionamentos sem responsabilidade, e isso não é definitivamente poliamor. Outra palavra, outro conceito que não pode fugir, que não pode ser esquecido quando a gente pensa em poliamor é o feminismo. Né? Eu sou feminista, mas e sou poli. E o que isso tem a ver? Né? O que tem a ver? Não tem nada a ver. Tem tudo a ver, sabe? Como eu disse antes, a monogamia, ela sempre serviu aos interesses do homem. A mulher, ela sempre se submeteu, a mulher sempre abaixou a cabeça, ela sempre teve que ser fiel. Inclusive, muitos países com pena de morte para as mulheres infiéis, apedrejamento, sabe? Ainda hoje isso existe. Então, sempre serviu como uma regra apenas exclusiva das mulheres. Homens, às vezes juridicamente e quase sempre socialmente, sempre tiveram respaldo da sociedade para terem não só relacionamentos de casinho, não, para formar outras famílias, para terem outros filhos, sabe? Inclusive, hoje a gente vê na questão da justiça brasileira, muitos homens, estudando poliamor você vê isso, muitos homens de 50, 60 anos atrás formaram 2 famílias e agora, com a questão do poliamor, estão tentando reaver quem que era, se alguém era amante, se alguém era esposa, se as 2 são consideradas esposas, porque sempre foi considerado legítimo ao homem ter relacionamentos extraconjugais. A mulher nunca foi. Então, se a gente não entender o poliamor como uma possibilidade de libertação feminina, sexual e afetiva da mulher, então melhor nem entrar, sabe? Se for para continuar como sempre, continua na monogamia. Se for só o homem tendo os mesmos os direitos de sempre, continua na monogamia. O poliamor, ele precisa atender, na minha opinião, né, de militante, de estudiosa, ele precisa atender aos desejos também, às necessidades, aos valores da mulher, né? Da mulher, porque agora é a mulher que está em pauta. O homem sempre teve um privilégio que a gente está buscando, que a gente está correndo atrás, que a gente está querendo também ter, que é o privilégio de ser livre sexual e afetivamente, não só dando mais se submetendo ao direito que socialmente o homem sempre pode ter. E eu falo isso mesmo sabendo que agora as estatísticas demonstram que a questão de traição, né, nos relacionamentos contemporâneos
a estatística é quase igual, de mulheres e homens que traem. Hoje em dia é 56, 44, vi ontem. É muito parecida, é muito próxima. Demonstra algumas coisas para mim. Tanto que a mulher, sim, ela tem desejo, ela tem vontade, ela também quer se libertar disso, e ela está conseguindo um espaço maior para se realizar, porque agora ela trabalha, está no mercado de trabalho, é independente, ela não está mais tão submissa e tão subserviente ao homem, né, como sempre foi. Então, ela também está se importando menos com o que a sociedade está pensando dela. E outra coisa, isso para mim demonstra claramente que não existe algo natural que indique que o homem, por natureza, ele é mais promíscuo, ele precise mais ficar com outras pessoas, ele tem essa necessidade, enquanto a mulher não. Sabe? A natureza não nos define. Eu acredito que o que nos define é a cultura, são os valores da nossa sociedade, é a forma que a gente experiencia a vida, que a gente transforma os valores e que a gente se sente fazendo parte daquela sociedade. Então, eu posso construir os valores, eu posso destruir os valores, eu posso pegar valores sociais e transformar eles para a minha melhor felicidade. Terminando, né? Eu sei que eu estou sendo chata, estou falando muito aqui. Essencial esse momento. Para entrar também na questão mais da sexualidade, da bissexualidade, eu fiz uma pesquisa num dos grupos que eu organizo, que eu ajudo a organizar, que é a Pratique Poliamor RJ, para quem não conhece, fazendo propaganda aqui, sobre qual a orientação sexual das pessoas daquele grupo. Estava falando com você antes, né? Então, era uma pesquisa que ela era voluntária, né? Quem queria responder, respondia, quem não queria, não respondia, para saber a orientação sexual das pessoas polis dos meios que eu convivo, né? Então, nessa pesquisa, 126 pessoas responderam. E eu acho, olha que interessante, 82 das pessoas que responderam, elas se disseram, se identificando como bi ou pansexual. De 126, 82 das pessoas poliamoristas, do grupos que eu participo, se identificaram como bi ou pansexuais. Apenas 26 como hétero, 8 como lésbicas, 6 como gays e 4 como assexuais. Então, eu acho isso bastante interessante, e eu sei que isso é uma amostra pequena e tudo mais, só que, pelo que eu estudo e pela convivência que eu tenho, eu percebo que o número, a população de bissexuais e pansexuais dentro do meio poliamoroso, ele é muito mais grande, ele é muito maior do que na sociedade em geral, né? E eu andei pensando por que é assim. Eu tenho algumas ideias, são ideias minhas. Primeiro, porque dentro da monogamia, sempre o bissexual, ou o pansexual, ele precisa escolher entre o gênero, né? Então, por exemplo, se eu sou bissexual e agora estou em um relacionamento com um homem, eu preciso oprimir a minha vontade, o meu desejo por mulheres, né? Então, enquanto eu estou com mulheres, eu preciso oprimir o meu desejo e minha vontade por homens. Eu estou sempre me castrando, de alguma forma, dentro da monogamia. O bissexual está sempre se castrando, de alguma forma, dentro da monogamia. Então, no poliamor, como ele tem a possibilidade de viver mais de um relacionamento simultâneo, ele pode exercer a sexualidade dele, a afetividade dele de forma plena, né? De forma muito mais plena, liberta e profunda. Então, eu acho que esse é um ponto, um dos pontos que eu entendo como fundamentais para haver esse número. E o outro é que é uma questão mais ideológica, né? Quando você se identifica com o poliamor, você começa a identificar que o amor, ele não se restringe a número. Então, assim, eu não preciso amar apenas uma pessoa. O meu amor não é restrito a números, né? A uma, a duas pessoas. É o amor por pessoas. Eu acho que isso faz um link para você entender também que o amor também não é restringido a gêneros, né? Então, é você não querer limitar o seu amor, não querer limitar os seus sentimentos, sua afetividade por número, por gênero, por nada. E eu acho que essa reflexão minha faz sentido, ela tem suporte na realidade, porque as conversas que eu tenho com a maioria dos héteros, inclusive, dos homens e mulheres héteros que são polis, eles ainda assim, eles têm o ideal de serem bissexuais, a maioria deles. A maioria absurda deles tem esse ideal, consideram melhor, consideram uma maneira de vivenciar o amor mais plena.
é eles não se atraírem apenas por um gênero específico, mas por pessoas, né? A pessoa que te atraiu porque tem um intelecto tal, uma afinidade tal, gosta da mesma coisa que você. Então, o ideal, eu percebo, é você não ter essas barreiras que comprometam a sua afetividade, a sua sexualidade. Por mais que ainda existe, né, por toda a nossa bagagem heteronormativa e castradora da nossa sociedade atual, eu percebo nessas pessoas que já conseguiram avançar, não é avançar, mas que conseguiram superar, né, conseguiram superar a mononormatividade, por exemplo, que é uma coisa difícil, né, que é uma coisa que você é contra a norma vigente, elas estão mais abertas também para superar a separação de gênero. Então, por isso eu acho, por essas duas questões, eu acho que a gente encontra, de fato, uma população maior, bem maior, de bissexuais e pansexuais dentro do movimento e da população poliamorista do que da população genérica, da população normal, atual. E é isso, gente. Bom, dá para perceber que é algo que sai da norma, né? Sai do normativo e mexe com a gente, mexe com as estruturas que a gente está habituado, mexe com as tradições que a gente está habituado na sociedade de uma maneira geral. E aí é muito importante a gente pensar no que pode contribuir, o que pode ajudar para que essas rupturas aconteçam de uma maneira menos agressiva, vamos dizer assim. E aí a gente estava conversando um pouco o quanto que a arte é importante para abrir essas fronteiras, o quanto que a arte traz provocações que são mais bem aceitas de uma maneira geral, o quanto que a gente vai se identificando com artistas e com a sua maneira de se comunicar, e isso traz apoio para essas novas formas de amor, para essas novas formas de existência, né? Porque quando a gente ama, a gente não está falando só de relações como era antigamente, a gente está falando de escolhas, a gente está falando, quando a gente ama alguém, a gente não ama por um caráter de gênero, de genital, né? O amor, o apaixonamento, ele vai para além disso. E a gente ama uma pessoa por inteiro, o seu caráter, as suas questões, as suas características pessoais, e não só uma questão genital, ou uma questão, seja lá ela qual for, de caráter burocrático, né? Então, acho que o Thiago pode trazer muitas contribuições para a gente nesse sentido. Olha, depois dessa aula que a gente teve, fica difícil, hein? Não sei a idade, a média de geral de todas as pessoas aqui presentes. Eu nasci na década de 90, então eu nasci aí nesse movimento poliamor, militância, e para mim sempre foi um desafio me relacionar e me entender na sociedade, nos padrões que ela me trazia, né? Então, de alguma forma, para mim, subverter e me entender diferente do normal sempre foi um desafio grande. E as referências artísticas são muito fortes, né? O David, que a gente está abordando aqui, o próprio Ney Matogrosso aqui no Brasil, enfim, figuras que trazem o ser humano como ser humano, não gay, não hétero, não... né? O que eu ia falar é que depois de tudo que você falou, só me resta aprender a amar, né? Eu acho que tá todo mundo aí um convite a amar de forma livre e responsável, que é um desafio que a gente tem hoje em dia. E o que eu ia falar, na verdade, da minha geração é que eu vivo ao meu redor muito dessas questões que você coloca e desse desafio de amar, ou casais héteros normativos que se veem numa situação que querem outras relações, ou até casais gays que querem outras relações, enfim, eu acho que é uma tônica atual, assim, o poliamor. E poder se relacionar de forma livre e responsável, né? E foi interessante você falar dos lugares em que pessoas se aproveitam disso para viver relações, enfim, que na verdade não estão sendo inteiras e não estão tendo uma troca de fato, né?
relações até não saudáveis, né? Quando você se utiliza de termos que estão em voga para ter relações abusivas, né? Você está se utilizando de outros recursos. E isso a gente vê acontecendo em todas as esferas, né? Então, eu acho que isso é só mais uma característica do machismo que também está presente ainda do nosso meio, né? Porque é ainda o homem querendo ter o privilégio de sair com várias meninas, mas sem responsabilidade nenhuma, né? Sem comprometimento nenhum. Então, é muito comum a gente ver, às vezes, um homem hétero e mono que ele conhece, assim, superficialmente a palavra poliamor, e conhece uma galera que é poliamorista, e ele, não, também sou. Mas, na verdade, ele está numa época que ele é solteiro e ele se identifica com aquilo para ele ter todas aquelas coisas boas do solteirismo monogâmico, né? Que é você se relacionar livremente com quem você quiser. Só que dentro de um meio onde as pessoas são muito mais libertárias e abertas a isso, porque elas entendem de outra forma, né? Então, assim, às vezes com promessas de relacionamento, com promessas de comprometimento e fingindo que está, sim, se comprometendo, se envolvendo, quando na verdade ele está dando um tempo ali na vida dele de solteiro e logo ele acha uma menina monogâmica que queira se relacionar com ele para valer, né, do jeito que ele quer se relacionar, e ele se afasta, e todas aquelas meninas ali que ele enganou ficam ali desiludidas. E assim, eu acho que eu não comentei isso, mas eu também sou conselheira poliamorosa. O que é isso, né? Opa, estamos precisando, né? Porque quando eu comecei, eu sou poli há 6 anos. Então, quando eu me identifiquei como poli, há 6 anos, eu passei por barras complicadas, assim, familiares, judiciais, questões difíceis. A partir disso, da minha história, das coisas que eu fui aprendendo, das pessoas que eu fui conhecendo, da minha militância, eu fui me identificando, me aceitando, me entendendo, estudando. E hoje não, já faz uns 3, 4 anos, quando as pessoas começou a ficar mais em voga, né, o tema começou a estar mais popular, a partir principalmente, eu acho, da mídia, do Amores Livres, que eu, inclusive, participei, muitas pessoas vieram tentar entender, né, porque o poliamor, porque eu falei, ele é uma coisa concreta, ele existe, as pessoas vivem assim. Então, assim, eu vivo assim, eu sinto assim, eu quero isso, mas eu não sei como fazer, eu nunca vi, eu acho que isso não existe. Quando eu me identifiquei, pra mim foi dessa forma. Eu me achei um ser humano errado, me achei um ser humano sujo, me achei um ser humano, tô doente, preciso de um psiquiatra, sabe? Só que como era bem no iniciozinho do nosso movimento aqui no Brasil, eu não encontrei muitas referências, eu não encontrei muito apoio, sabe? Eu fui quebrando a cara e tentando entender tudo sozinha e me levantar do meu jeito, né? Então, a partir do momento que ficou uma coisa mais midiática, mais popular, e eu fui recebendo solicitações, pessoas que, poxa, eu te vi na televisão, eu te vi não sei aonde, eu quero entender sobre isso, eu vivo assim já, e eu não sei como falar com a minha família, eu sinto assim, eu não sei como falar com o meu cônjuge, eu tô apaixonada por 2 pessoas, não sei como falar pra elas. Então, é muita gente, né? Acho que hoje em dia, sei lá, abaixou um pouquinho, deve ser uma média de 30 pessoas por dia que me escrevem, e isso é interessante porque é muito real. É muita gente no Brasil, pelo menos, que vive assim, sabe? Que tem essas questões. É muito mesmo. E não é só cidade grande, cidade pequena, sabe? Cidade com 2.000 habitantes, no sul, no norte, em todos os lugares. Mas voltando, quando eu iniciei, então, essa questão na minha vida, eu não tinha muito apoio, né? Então, eu resolvi, por exemplo, eu estou aqui hoje, inclusive, porque eu acho necessário, eu acho importante que alguém venha e esclareça e te dê o suporte que você precisa para se entender, para se aceitar, para você perceber que você não é doente, que você não é errado, que você sente diferente. E isso não é ruim, sabe? Isso não é melhor, não é pior, é só diferente. Pode ser que no futuro, talvez, né, a Regina Navarro de Lins, que foi a pessoa que eu li primeiro, ela diz que, para ela, o que a gente prevê no futuro é que a maioria das pessoas, da população seja poliamorista, né, e não mais monogâmica. Por quê? Porque a nossa sociedade concreta está mudando de uma maneira geral, né? Então, pelo simples fato da mulher estar no mercado de trabalho, pelo simples fato
de todas as mulheres terem terem acesso ao nível universitário, das conquistas LGBTs. Então, todas essas questões, elas estão saindo de um patamar de conservadorismo anterior para precisar de... Os valores de antes não estão dando mais conta das necessidades de hoje. Né? Então, as coisas estão surgindo para além e para quem do que se impõe. Né, do que o valor judaico-cristão, do que a religião, do que a nossa própria Constituição, né, que inclusive entende a bigamia como crime até hoje. Então, a vida real, a vida prática, ela está muito para além, né, ainda dos valores que a gente está vivendo. E com isso, eu percebo que é importante, é necessário esse trabalho de você aconselhar e você tentar entender o que as pessoas pensam e ajudar, né, dessa forma para ninguém se sentir mais um ET, né, um extraterrestre dentro da sociedade, que foi o que eu me senti. Acho que devem ter vários ETzinhos se reconhecendo aí hoje. Eu falei até com a Flávia antes de chegar aqui que eu estava querendo entender exatamente o que era poliamor. Você falou. Para eu me identificar, assim, e de alguma forma poder ter mais claramente isso, assim. Porque eu tenho 26 anos e eu nunca tive um relacionamento convencional até hoje, nenhum namoro convencional, mas eu tive relações. E sempre foi muito difícil assumir essas relações e entender para mim. E de alguma forma eu comecei a entender depois de um tempo que eu queria me relacionar de formas diferentes do que o normal, né? E isso é um desafio até hoje, por isso que eu falei da vontade de aprender a amar e querer amar, né, livremente. E as suas palavras, assim, tem muito a ver com o que eu sinto. Eu acho que muitas pessoas precisam chegar a essa voz, a esse lugar da mulher poliamor também, saca? Ainda mais no estado que a gente vive. Aqui, por exemplo, na Prefeitura do Rio, a gente tem um bispo comandando a cidade. Então, a gente vive um lugar de que o nosso corpo é resistência, a nossa voz. E é muito importante esse debate estar rolando aqui e as pessoas, de alguma forma, chegarem perto desses pensamentos, né? Vamos ser poliamor. Eu acho que um tema importante que vocês estão trazendo é a questão da responsabilidade, né? Porque eu tenho a sensação que no imaginário das pessoas, quando se fala de poliamor, se fala de verdadeiros bacanais, né? De coisas assim, de não responsabilidade afetiva com o outro. E você está trazendo exatamente uma visão muito fundamentada na questão da responsabilidade afetiva. O quanto que todos ali envolvidos se colocam numa... Você usa um termo interessante, né? Equidade, né? Porque eu acho que não dá pra gente, inclusive quando você coloca... porque se a gente pensar nisso para um filho, a gente não ama todo mundo igual. A gente ama diferente dentro das diferenças de cada um, mas a gente ama todos. E eu achei bastante interessante essa explanação, porque eu tenho essa sensação, assim, que dentro da fantasia das pessoas, esse respeito não existe, que é uma coisa muito desprendida de afeto, né? Você percebe isso, não? Então, isso volta mais uma vez na questão que está falando dos homens monogâmicos que entram nesses meios quando estão solteiros, né? Sim, eu percebo que às vezes é vinculado de uma forma totalmente errônea. Então, eu voltei nesse assunto porque sei lá, 90%, eu acho, das meninas que vêm me procurar é sobre um cara desses, sabe? É sobre um relacionamento que elas estavam se envolvendo, ou queria se envolver, e o cara não teve responsabilidade afetiva nenhuma com ela. Inclusive, muitas dessas meninas que começam, que se identificam de verdade com poliamor, que sabe, que se entendem com uma vontade real e genuína, sincera de viver isso, elas acabam desistindo no meio do caminho porque elas encontram caras como esses, né? Elas encontram homens que, na verdade, não têm a menor vontade de estabelecer um relacionamento com elas, de se aprofundar, de ter cuidado com elas, que as usam mesmo, as objetificam durante o tempo de solteirice deles, para que depois
ele encontra de novo uma mulher dentro dos princípios mononormativos dele, e essa menina que se dedicou, que estava, de fato, ela estava num relacionamento onde ela estava cuidando, né, onde ela tinha comprometimento, ela se vê de uma hora para outra sozinha, né? Ela se vê assim desrespeitada como ser humano, né? Se vê objetificada completamente. Então, assim, existe sim muito essa ideia ainda de que poliamor é a promiscuidade plena, é oba-oba, né? Você não ter responsabilidade nenhuma com as pessoas que você se envolve. E é por isso que eu acho que talvez seja tão importante bater nessa tecla sempre da responsabilidade afetiva e diferenciar o poliamor das outras formas de relacionamentos não monogâmicos. Por quê? Porque se o homem solteiro, monogâmico ou poli, que seja solteiro, ele quer viver isso, ele tem onde viver isso. Existem núcleos para isso, existem meios para isso, né? Como eu falei, existe a casa de swing, sabe? Existe o ficar, existem outras formas de você vivenciar sua sexualidade e sua afetividade até, sem você trazer uma outra pessoa para esse conjunto que não quer viver isso, né? Ela não está na mesma sintonia que você. Então, eu acho que o que você falou é muito real, é muito concreto, existe bastante, só que eu acho que, felizmente, está um pouco menos pior do que era, por exemplo, há um ano atrás, dentro dos meios que eu convivo, né? Justamente porque esse trabalho que a gente faz, contínuo e desgastante, de divulgar, de mostrar o que é, de ir nos lugares, de aparecer, e, inclusive, tem muitas famílias polis, né? Então, assim, eu acho que o que mais demonstra que isso é errado, que isso é um equívoco, são as famílias polis, né? São pessoas, 2, 3, 4 pessoas que vivem juntas, todas elas, que têm filhos, que têm um projeto de família juntas, né? Isso foge completamente essa ideia de que poliamor seria apenas um oba-oba num momento específico da vida. Uhum. Vocês querem fazer perguntas? Um monte de gente querendo. Primeiramente, boa noite. Meu nome é Wallace. É uma reflexão e uma pergunta ao mesmo tempo, porque mais no meio gay masculino existe um movimento que é considerado um movimento político, que é o movimento Bareback, que é um movimento que eu tenho estudado para entender algumas coisas de um projeto de pesquisa que eu pretendo participar. E você falou muito de responsabilidade, é uma coisa que às vezes as pessoas misturam. Para quem não sabe o que é bareback, é transar sem preservativa, sem segurança. Porque as pessoas que têm a ideologia bareback, elas acreditam que elas têm até a escolha de ter doenças ou não. É uma escolha dela. Eu sei que para a cabeça de pessoas mais conservadoras é uma coisa bem louca, mas tem pessoas que pensam assim. E muitas vezes, pessoas do movimento bareback, elas fazem um pouco da política de poliamor. Então é muito importante essa tecla que você bateu em todas as finalizações das suas falas, a responsabilidade, né? Que não é promiscuidade, que não é algo oba-oba. Então, assim, eu queria saber como é que é essa coisa desse movimento, já que você fala do amor livre, de você poder amar, sem repressões, e como é que você vê uma pessoa que acredita que, tipo, não que o sexo livre seja uma coisa errada, mas às vezes ter essa visão da liberdade de forma descuidada, porque um dos estudos que eu estava percebendo que o movimento bareback tem trazido, principalmente aqui para o Brasil, muito aumento de DST, de HIV, devido porque a gente tem um estudo sobre o PrEP, que ainda é um estudo que está em desenvolvimento aqui no Brasil, né, feito pela Fiocruz, mas ainda está em fase de desenvolvimento, e as pessoas já estão se apegando a isso como fosse o remédio contra HIV, que não existe. Então, eu queria saber como é que é a sua visão sobre esse tema de poliamor, e essa visão errônea, óbvio, que as pessoas têm desse movimento bareback. Oi. Eu já estudei sobre isso também. Na FRJ, fazia parte de um grupo de pesquisa, né, de sexualidade, que um dos temas era esse, exatamente o que você falou. Bom, mas dentro do meio
poliamoroso, existe uma preocupação bastante grande, principalmente das mulheres, dos grupos de mulheres que eu participo, só de mulheres, com a questão do preservativo, com a questão da prevenção, né, da gravidez e das doenças sexualmente transmissíveis. Eu acho que bom, o consenso que eu vejo, maioria, é sempre o uso de preservativo, em parte das mulheres, né? Isso, assim, como eu falei antes, o feminismo ele tem que estar muito vinculado ao movimento poliamoroso. Então, não é para a mulher deixar se submeter ao homem mais uma vez dentro de uma nova forma de relacionamento. E o que a gente busca construir nos movimentos de militância, políticos, poliamorosos, são justamente que a mulher tenha voz, né? Então, o que a gente entende, que a gente percebe, que a gente conversa, é que as mulheres elas se posicionam muito fortemente sobre isso, sobre o uso de preservativo sempre, né? Só que tem uma questão, e aí não seria da sua alçada, do que você falou, sobre os homossexuais masculinos, mas que eu acho mais complicada, que são das homossexuais femininas. É a questão de como as mulheres, as homossexuais, se previnem dentro das relações poliamorosas. E isso está sendo agora, achei interessante, porque isso está sendo agora, nesse momento atual, uma questão, né, que está repassando e perpassando por vários grupos de poliamor. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, assim, no caso, só uma dúvida agora que me lançou através da sua fala. O poliamor é muito focado com essa linha do feminismo? Sim, né? Então, o poliamor em si, né, como eu falei, o poliamor em si, ele não é uma ideologia, não é uma filosofia, não é nada disso, é um movimento social, cultural, concreto, que existe na realidade, né? E existem, no Brasil e fora do Brasil, alguns grupos que buscam consolidar valores, que buscam consolidar éticas dentro do poliamor. Então, o grupo que eu ajudo a organizar, a gente tem uma preocupação feminista. Não estou dizendo que o poliamor em geral é feminista, que todos os grupos poliamoristas têm uma preocupação feminista, né? Eu, enquanto militante, estudiosa e praticante do poliamor, eu tenho essa preocupação. Preocupação pertinente no país que mais mata trans e travestis do mundo, né? Então é um país muito machista. Então, de alguma forma, eu acho que quase todos os movimentos sociais vêm com essa ótica das mulheres, do feminismo muito forte. Tem mais uma aqui, ó. É antimachista, né? Oi. Aqui. Eu falei, Meu nome é Adélia. Eu gostei muito da sua fala. Inclusive, consegui identificar o modelo de relacionamento com o qual eu mais me identifico, porque eu não tinha muita noção de terminologias. Mas eu queria fazer só uma colocação, que eu acho que nessa discussão toda é muito importante a gente... acho que o olhar histórico ele é muito importante, mas é tão importante quanto é ter o cuidado de que ele não se confunda com um olhar evolutivo, no sentido de que a transformação ela é necessariamente, ou a abertura ela é necessariamente um vetor para frente, né? Acho que é mais pensar no sentido de alargar os limites do que é aceitável e do que e também de normalizar sem normatizar. Normalizar o que a gente, as pessoas que de repente não conhecem ou não têm contato acham estranho, acham errado, mas também não invalidar as experiências de quem está no monogâmico, heterossexual. Assim, toda experiência é uma experiência válida, né? Acho que só fazer uma colocação assim, porque realmente é um assunto que está muito em voga, que está muito sendo discutido e explorado. Acho que tem muitas pessoas jovens e pessoas mais velhas também, tentando achar o seu lugar, né, nesses novos modelos de relacionamento. Mas, às vezes, para algumas pessoas, o que é legal e o que é pleno é um modelo que é considerado, entre aspas, conservador. Então, acho que a gente pode ter um pouco de cuidado com a forma de colocar a diversidade afetiva e sexual dos relacionamentos nesse eixo com relação ao que é considerado tradicional e conservador. Como é que é seu nome mesmo? Adélia. Concordo plenamente com você, né? Eu busco nas minhas postagens, no meu blog e tal, fazer essa nota sobre isso,
Só que, ao mesmo tempo, eu acho que às vezes é complicado, é difícil quando a gente se expõe, né? A gente poli, a gente bissexual, homossexual, quando a gente se expõe para um público heterogêneo e a gente não defender a nossa causa, sabe? Porque é meio que um negro aqui, cheio de brancos, e você fala, não, mas tudo bem, sabe? Não tem problema. Porque a gente sofre na vida, no dia a dia, né? Uma opressão. E eu falo, inclusive, que para mim existe uma coisa chamada polifobia, que é diferente de homofobia, que é diferente, enfim, de outras opressões que estão por aí, tão real, né, tão concreta, tão difícil, que eu acho que é natural que a gente se proteja. Né? Eu acho que é natural que a gente tenha já essas escamas, assim, quando a gente está num público muito heterogêneo, de demonstrar, olha, mas eu existo, eu sou normal, é tranquilo. Mas, assim, eu entendo o que você está falando, eu concordo com você, eu sempre tento pontuar isso, né, quando eu estou escrevendo, quando eu estou me postando para um público, assim, fora do heterogêneo, né, um público mais homogêneo, mas eu acho também que é importante a gente levar em conta que o oprimido, quando ele vai falar com o opressor, existe sim essa discrepância. Eu acho que é importante a gente pensar que a monogamia, ela não faz parte de um conservadorismo. Algumas pessoas olham de maneira conservadora para a monogamia. Porque se você tem a possibilidade de abertura e de alargamento de fluidez, a gente está falando de algo não conservador. Porque o que é conservadorismo tem por característica não permitir que essas coisas aconteçam, que as rupturas ocorram, porque existe toda uma proteção da tradição. E eu acho que o que a gente está tratando aqui é muito mais um resgate da tradição para uma fluidez e uma nova possibilidade de existência, que não invalida a possibilidade anterior, que não invalida o existente, né? Eu gostaria de... Desculpa aqui. Você quer fazer? Desculpa. Não é porque a gente está tentando criar uma ordem de quem levantou a mão aqui. Perdão. Não, eu A gente dou deixo pra depois. você se você quiser falar. Pelo amor de Deus. Não vou deixar você com vontade de falar. Que não. gente. Pode Não, falar. eu falo Passa o microfone depois, pra ela. eu não sabia... Não. Não, perdão, antes que vai. Pega o microfone. Fala no microfone que Não, ele acho que eu não preciso, eu falo tão alto. A câmera não escuta. Eu falo alto. Bom, não, eu gostaria de, uma pergunta objetiva, que se no movimento de vocês, uma coisa que eu acho muito importante ter, se tem uma luta, inclusive judicial, porque eu acho que sempre existiu poliamor, o amor homossexual, bissexual, sempre existiu a vida toda, e o que muda são as leis. E, por exemplo, a gente precisa, com muita urgência, mudar a lei. Por exemplo, precisamos criminalizar a homofobia. Precisamos, por exemplo, descriminalizar o corpo da mulher. Nós não precisamos legalizar o aborto, precisamos poder usar os peitos livres, o mamilo, né? Porque o que é crime é mamilo. Então, são coisas muito importantes. Eu vivi mais tempo aqui que a maioria, né? Então, eu me lembro que em 1977 ou 78 foi quando mudou uma lei que era permitido ao homem matar a mulher em legítima defesa da honra. Foi a última, que foi absorvido, foi o Dock Street lá com aquela mineira, acho que é Ângela, não sei, esqueci o nome. E eu me lembro que foi um absurdo, que foi um super Evandro Lins e Silva, um super advogado que defendeu ele, e que ele foi absolvido por dar 4 tiros na mulher, um playboy, que era, enfim. E essa lei foi mudada, imagina, em 1978, eu tinha 17 anos, 18 anos. Enfim, então, essa necessidade de mudar isso perante a lei, porque... E também, quando você traz o poliamor, a necessidade de, sim, os ciúmes, a posse, são errados, sim. Não é normal. Aí eu acho que é dos dois lados, não é só do homem, mas é da mulher também, que faz, que acontece, que proíbe de ver filho, que usa os métodos dela, seja qual for, que são horríveis também. Lógico, os dos homens são mais, tem mais respaldo judicial. Mas também existe. Então, acho legal essa discussão de
disso. Vamos sim, vamos entender que o amor tem que ser livre, gente. Peraí, você não pode... não pode alimentar uma coisa que foi muito alimentada pela cultura, pelas novelas, pelo filme. Ai, como é legal ter o amor, que ela fez isso, ensupapou a outra, porque pegou... Né? Essa coisa tem que ser... como se diz? Tem que entrar numa esfera de o que é crime, na verdade, né? Tem que criminalizar algumas coisas, uns preconceitos que existem. E aí eu acho... Né? O que é o crime passional? Pois é, o crime, né? Um crime passional, enfim. Mas aí já tá, pelo menos já é crime. Mas e essa luta, o quanto é importante, aí como que a gente pode, a pergunta seria essa. Qual é o que nesses movimentos, o que se faz judicialmente e como é que a gente pode participar disso, dessa coisa séria que mata a gente, né? Que mata muita gente. As mulheres, então, existe esse... Tem um nome, né? Tem muitos... Feminino, como é? Pois é. Que é um absurdo, que eu acho pela minha experiência, né? Pela minha prática, que eu acho que isso só vai terminar quando a gente tiver tolerância zero. Ou seja, a gente não pode um cara ficar encarando uma menininha ou uma mulher, seja o que for, não tem direito de olhar. A gente não fica olhando. Vamos ficar olhando pro pau do cara, ó? Vamos ficar aqui olhando? Por que o cara tem direito? Não tem que ter direito. Não pode ter. Ele não tem esse direito. Olhar não arranca pedaço. Sim, olhar pode ser muito agredido. A gente tem que mudar isso, mudar essa visão e isso, desnormatizar aí essa postura machista que mata tanta gente. É isso. Deixa eu dar uma resposta rapidinho aqui, desculpa. Eu só queria te chamar para a semana que vem, a gente vai conversar sobre a exposição e o direito de uso do próprio corpo como espaço de luta. Então, a exposição do próprio corpo, sobre nudez, sobre quanto que a gente é dono do nosso corpo e como isso é político, como usar o corpo é político. Então, todo mundo convidado para a quarta que vem continuar essa conversa. Como é seu nome? Luísa. Oi, Luísa. Então, como eu falei, eu ajudo a organizar um grupo de poliamor, né? Então, assim, eu não consigo saber exatamente o que os outros grupos de poliamor, como eles agem em relação a outros tipos de opressões, como você estava falando. O grupo que eu ajudo a organizar, ele se colocou publicamente e politicamente contra qualquer tipo de opressão. A gente abriu uma diretriz sobre isso, as pessoas votaram e a gente é considerado, a gente se coloca como um grupo política e publicamente contra qualquer tipo de opressão. Nesse sentido, a gente já teve algumas atividades, a gente faz questão de ter isso, uma proximidade com grupos da MML, por exemplo, né, grupos feministas, grupos do movimento negro. Então a gente busca outros grupos de militância também que são contra as opressões e a gente se coloca num diálogo com eles, né? Tem uma das nossas parceiras, que não está aqui hoje, mas que ela é uma grande dirigente de um grupo feminista de Niterói, o MML de Niterói, que a gente, com ela, a gente aprendeu bastante mesmo sobre o feminismo, a gente teve cursos sobre feminismo dentro do nosso grupo, a gente tem a diretriz de expulsar dos nossos ambientes virtuais ou práticos qualquer homem que tenha uma postura machista, homofóbica, racista, homens e mulheres que tenham posturas homofóbicas e racistas. A gente se coloca, por exemplo, nas marchas, né? Na marcha gay, no movimento das mulheres, a gente tenta buscar o nosso espaço ali, a gente tenta se colocar ali naquele espaço também, dialogar sempre com eles. Então, eu acho que dentro dessas opressões que você descreveu, as outras do feminismo e tal, é o que a gente pode, como a gente pode atuar, né, na prática. Não tem uma prática, uma coisa judicial, uma coisa que vocês estejam mudando uma lei, O que a gente tem mais sobre isso é dentro mesmo da questão do poliamor, né, que eu não sei se você está sabendo, a gente tem no Brasil, inclusive no Rio de Janeiro, já algumas uniões poliafetivas.
né? Algumas uniões, acho que tem 4 já no Brasil e no Rio de Janeiro 2 uniões poliafetivas. Sempre existiam muitas, né? Não, uniões mesmo, não, registro no cartório. Registro no cartório. Tem que mudar essa lei da monogamia. Porque como eu falei antes, né, bigamia é crime, né? Só que a gente conseguiu um respaldo, um respaldo, é assim, uma brecha, exatamente, uma brecha da lei para conseguir unir em cartório 3 pessoas. Entendi. Né? A primeira união poliafetiva que a gente teve, inclusive, foi aqui no Rio de Janeiro, né? De pessoas que faziam parte do nosso grupo, inclusive. Né? A gente teve, só que eles não puderam casar no Rio, eles foram em São Paulo casar. Porque aqui no Rio a gente ainda não tinha conseguido nenhuma tabelião que afirmasse a união deles. Então a gente tem essas conquistas que parecem pequenas, mas que são enormes, né? E o Brasil está sendo visto lá fora como um exemplo disso, dessa superação desse conservadorismo em relação às uniões poliafetivas. A gente está conseguindo judicialmente estabelecer que essas uniões existem. Só que assim, não é nada que eu possa dizer que é garantido para você. O que isso existe, né? Essa união poliafetiva é feita no cartório. São 3 pessoas ou mais, mas até agora são 3 pessoas, mas 3 ou mais pessoas que vão lá no cartório e se dizem estar todas juntas, né? União estável entre 3 pessoas. Ok, tem uma tabelião lá, tabelião até agora, que vai lá e assina aquilo e ela está reconhecida pela lei. Só que isso vai valer ou não quando o juiz reivindicar. Então, por exemplo, assim, um dos pares morreu, né? Ou um dos pares se separou. Então a gente vai ter que ir para a justiça para ver o que vai acontecer com os bens, com os filhos, etc. E aí o juiz que vai estar ali, que vai na hora, vai reconhecer ou não aquela união poliafetiva. Então assim, a gente está caminhando, não tem nem 20 anos, né? Do nome poliamor. No Brasil é mais recente ainda. Então a gente está caminhando muito pouquinho mesmo, a gente está engatinhando ainda. A gente é um movimento assim, bebê, né? Germinou agora. E ainda assim que a gente está conseguindo conquistas bem relevantes. Eu acho que se tudo se mantiver da forma que está agora, né? Se a gente não tiver um recesso terrível da política agora, de conservadorismo, de ditadura, que inclusive eu não descarto, as coisas a gente tende a conseguir mais avanços, inclusive dentro do meio jurídico. Mas eu considero que pelo pouco tempo que a gente tem e a pouca população que se reconhece poliamorista e que luta por isso, a gente tem bastante avanço. Sabia que ia valer a pena deixar você falar primeiro. Você falou mó bem. Eu ia perguntar um pouco do que você falou também, mas também pensando em outra esfera. Que assim, nós estamos aqui no nosso grupinho, é muito rico a gente comentar sobre isso, mas eu queria perguntar para vocês como que vocês veem isso em uma esfera maior. Então eu digo, principalmente na mídia, como que veio não só em relação ao poliamor, em relação às outras, essa miríade de possibilidades de viver a sexualidade, como que você vê isso na mídia e na nossa cultura também, na arte? Nossa. Olha, eu vou te dar um exemplo, assim, eu acho que de alguma forma existe um movimento à contramão, mas existe um conservadorismo muito grande, né? A gente tem uma bancada evangélica enorme e que de alguma forma tenta tirar direitos e oprime socialmente muitas pessoas. Acredito que tenho várias aqui que podem dar vários exemplos e falar muita coisa. E eu ia dar um exemplo, na verdade, da Pabllo Vittar, que eu não sei se você conhece, mas na grande mídia é uma artista que está se lançando e que tem uma importância muito grande, né? Ela está fazendo clipe com a Anitta, enfim, é uma figura que está trazendo isso para a grande mídia, porque eu acho que até então nenhuma transformista ia ganhar uma popularidade dessa, né? Mas exatamente, o vídeo dela é o vídeo mais visto no mundo de uma trans. E o que eu ia falar em relação ao conservadorismo é que a gente vive eu já até bati isso aqui, que entrei hoje num site da rede trans. Na verdade, eu vou fugir da sua pergunta. Mas eu entrei lá e
e comecei a ver os casos que já desse ano, enfim, são milhares de casos de assassinato de trans no Brasil, né? Então a gente tem uma questão muito bizarra nesse país. Sofia, 22 anos, afacada em Campos de Mourão, no Paraná, 17/7. Thalia, 29 anos, a tiro em Rio Verde, Goiás. Cauã, 23 anos, a tiro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Bruna dos Santos, 22 anos, Paula, a tiros, pauladas em Pelotas. Ana Sofia, 16 anos, a tiros em João Pessoa. Enfim, vários casos de assassinato de travestis e trans. E eu acho que isso tem que ser olhado, né? E o debate aqui é muito importante também por conta disso. Na semana passada a gente conversou um pouquinho sobre isso também. Quem esteve aqui na semana passada e também está no YouTube, a nossa conversa sobre a questão trans e a questão da violência, etc. E o quanto é importante aparecer na mídia, de uma maneira geral, essas temáticas, que são temáticas muito negadas, são temáticas que, quando esbarram nessas normas, elas geram um nível de intolerância muito alto. Na psicologia, a gente trabalha isso como uma quebra de estrutura. Porque quando você vive a norma de maneira muito presentificada, você precisa dela para manter a sua estabilidade, você não permite fluidez. E qualquer fluidez fora denuncia para você uma possibilidade fluida. E isso traz instabilidade. E aí tem essa resposta tão agressiva. Quando você trabalha isso na mídia, quando você trabalha isso na arte, quando você traz isso dentro de novas possibilidades, quando isso começa um pouco a dar um chão e uma certa estrutura para algumas pessoas. E aí você tem maior abertura, você consegue os pontos de ruptura, você consegue que a sua família no domingo comece a pensar a respeito, porque sim, está passando lá na televisão. Agora, quando isso não acontece, a resposta é mais dura, a resposta é mais pesada. Que a gente vive. Isso que essas informações que ele acabou de trazer, a gente vive todo dia, né? Na prática poliamorosa, as pessoas sofrem preconceito, como a Shane trouxe aqui, né? A polifobia, o que ela chama de polifobia, né? Provavelmente tem uma resposta muito dura. Então, se a gente não trabalha isso na arte, e se a gente não abre esses espaços de discussão, isso fica mais duro ainda, né? Mas hoje a gente já tem bastante coisa acontecendo, né? Alguns canais de TV com trans, tanto como personagens como atores. A gente já tem documentários, a gente tem esse tipo de movimento. Trabalhar a questão do David Bowie e trabalhar essa figura que ele foi, de quebra de paradigma, de quebra de norma, isso tudo faz parte, isso tudo contribui, né? Respondi? Eu que não respondi, eu que saí do... A gente trouxe uma super informação, né? Uma super contribuição. Oi, boa noite. Todos os grandes momentos de diferenças e políticos e sociais estão agregados a descobertas de sexualidade, né? De colocações sobre novas descobertas sexuais, seja no âmbito biológico, psicológico, e a arte traz essa possibilidade de multiplicidade, né, junto, e traz como você vai se colocar para isso. E o Bowie Andy Warhol, essa galera dessa época, era quem estava estudando isso fotograficamente e coisas do tipo. E aí, quando você se coloca sexualmente, você não sabe o que as outras pessoas vão responder. Tem meio que vocês estão falando, de abalar os paradigmas, né? E aí, a minha dúvida é, como... vou tentar trazer um pouquinho mais relacionado para o Bowie agora, para trazer, como que, ou dentro da arte visual, ou da música, ou de qualquer demonstração psicológica, seja psicologia,
ele conseguiu incitar alguma coisa, assim, em vocês, assim. É mais pessoal a pergunta, porque como ele, o que vocês identificaram exatamente na questão do Bowie, a variação de discurso sexual? Ele é uma figura, só visualmente, se você for olhar, ele é uma figura um pouco híbrida, né? E que tem um feminino também forte, bem andrógeno. E isso sempre me interessou nele, assim, essa dualidade. Eu tenho um trabalho com as culturas populares aqui no Rio, e eu, há um tempo atrás, nessa busca de identidade e a partir dessas referências como o Bowie, eu descobri um hashtag, para mim é um pseudo, que é meio caboclo, meio sereia, que foi uma forma de abrasileirar um pouco, talvez, esse lugar do Bowie e de tantas outras figuras, assim. E isso tem a ver com o meu visual, com as minhas letras, com a minha música, com vários outros artistas que há um tempo estão começando a estourar e ficando famosos e de alguma forma revolucionando a música, a arte aqui no Brasil, né? Posso dar várias referências como a Lineker, o Johnny Hooker, vários artistas que trazem essa nova visão, né? Uma nova forma de se colocar. Isso influencia muito as pessoas, né? Inclusive, não ia desculpa, mas é a pergunta dele, né? Como é seu nome? Hugo. Do Hugo, que aí foi feita para o Thiago, que eu acho que o Thiago não respondeu, que ele podia ter respondido como o exemplo dele próprio, porque o Thiago, já há 4 Minha mãe, viu, anos, gente? Com licença, vamos dar um mic para ela. Não, porque ele dentro do movimento, como ele foi de dança popular, ele dança maracatu profissionalmente desde os 14 anos. E ele foi o primeiro, ele começou a usar saia. Era uma coisa que os homens não usavam saia. Ele Dentro da nossa bolinha aqui, né? Mas ele usa saia, assim, e isso fez com que era uma coisa que os homens não dançavam maracatu, que começaram a dançar, ainda não dançam, ainda tem poucos homens dançando. Começaram a dançar maracatu, começaram a usar saia, ele usava também saia, ele usa saia normalmente, saindo de saia, ou seja, que é uma maneira... E ele é lindo, né? Então todo mundo gosta, os homens gostam, as mulheres gostam. Corujona, gente. Não, é uma forma, eu acho que é quando a arte mostra o quanto é bonito e como pode ser essa liberdade. Ou seja, sendo ele mesmo e colocando isso na arte dele, eu acho que é como a arte pode ajudar a mudar isso. E aí, nesse sentido, eu acho que ele não respondeu, mas eu acho que ele é uma referência muito forte nesse sentido de que ele abriu caminho para muita gente. Obrigado, mãe. Com relação à psicologia, eu vou te falar do meu lugar, tá? Eu sou gestalt terapeuta. E a gestalt terapia, ela nasce com o movimento da contracultura. O nosso fundador, né, o casal fundador da gestalt terapia, que foi o Pius e a Laura, eles eram psicanalistas e encontram, quando eles vão para os Estados Unidos, eles encontram o movimento da contracultura em ebulição, conhecem grupos de artistas e começam a montar uma linha teórica, um pilar da psicologia que cai muito nesse lugar da arte, do belo, da provocação, da estética, de uma responsabilização pelo momento que você está vivendo. Então, a arte tem tudo a ver com a minha linha terapêutica. Não tem como falar da psicologia sem falar de arte, sem falar de movimentos de ruptura, de contracultura, né? Então, todo artista que trabalha com esse tema, que traz essa possibilidade de sair das caixinhas e quebrar as caixinhas para que existam novas existências, para que a gente possa exercer ser
para além de qualquer quadrado, está dentro da minha linha terapêutica de atendimento e de trabalho. Entendeu? Tem mais uma aqui. Boa noite, meu nome é Maria Luar. O que todo mundo estava falando aqui, eu entrei numa reflexão e o que você acabou de falar de arte também entra. A Frida Kahlo, todo mundo conhece, né, a pintora. Ela tem uma frase que eu levo assim para toda a minha vida, os meus relacionamentos. Ela sempre fala assim pro marido dela, quando eles se casaram. Ela fala: eu não quero de você extrema fidelidade. Eu quero de você apenas lealdade. A gente está casado. Ela também não era monogâmica. A gente está casado. Eu sei o que você é. Você pode ter relações com outras pessoas que não me importam. A única coisa que eu não quero é que você entre na minha relação de amigos, de família, que você respeite isso. Isso se deixa. Tanto é que quando ele foi ter uma relação com a irmã dela, ela desmanchou o casamento com ele. Eu quero que você respeite essa minha família, mas você me dê lealdade, tenha o seu relacionamento que quiser. Isso eu levo para todos os meus relacionamentos, eu falo para todo mundo: olha, você pode conhecer fulana, ter um relacionamento com ela, mas seja leal comigo. Não, eu não vou te exigir que você fique preso ao meu lado, tendo desejo por outra. Seja leal comigo, me fale: olha, eu quero, posso? Pode, ué. De qualquer jeito. Olhou para a garota na rua? Olhou. Teve o desejo de olhar para alguma coisa diferente. Dizem que comer feijão com arroz todo dia enjoa. Então você pode, de vez em quando, comer uma carne. Pode comer uma pimenta de vez em quando. Isso até, às vezes, melhora o seu relacionamento com ele. Então, dentro de tudo que nós falamos, eu acho assim: você simplesmente tenha lealdade com a pessoa e mostre o que você quer ser e o que você deseja dela. Se você quer ser promíscuo, tal, fale para ela. Ela aceita ou não aceita, aí já é um problema dela. É interessante porque a única regra que ela criou, ele quebrou, né? Aí a gente volta para a questão de machismo e opressão de uma maneira geral. Então, se a gente entender fidelidade e lealdade como coisas distintas, né? Fidelidade sendo ligado com a exclusividade afetiva e sexual e a lealdade com a sinceridade. Você cumprir os acordos que são estabelecidos entre o casal, o trisal, né? Os acordos de relacionamento, então é bem diferente. Então, nesse sentido que eu estou colocando aqui, eu não acredito, para mim, né, em fidelidade. Não acredito em exclusividade afetiva e sexual. Mas, para mim, lealdade, eu acho que para o poliamor, em geral, é fundamental. Porque não é um modelo de relacionamento que exige de acordos, na minha opinião. Na monogamia, por exemplo, quando a gente entra ali, a gente tem acordos prévios, né? A gente tem a exclusividade, por exemplo, afetiva e sexual prévia, antes de você entrar naquele relacionamento, antes de você conhecer bem aquela pessoa. Já está dito, já está pré-entendido. Dentro do poliamor, não. Você tem que construir tudo com aquela pessoa, com aquelas pessoas que você começa a se relacionar. Então, o que vai rolar ali? São os acordos que vão estabelecer os limites
e as necessidades, né, esse limiar entre limite e necessidade das pessoas envolvidas. A partir disso, se faz o acordo para lidar com essas questões todas, e esses acordos, sim, eu entendo como lealdade. Então, não existe traição em poliamor, existe sim. Existe traição quando uma das partes, ela descumpre o acordo que foi legitimamente aprovado por todos que fazem parte daquela relação. Né? Então, eu concordaria muito com a Frida Kahlo, porque, ela propôs uma regra e é a única regra que ela propôs e, né, ele descumpriu. O que eu ia perguntar foi porque surgiu numa conversa que eu estava tendo com um grupo de pessoas sobre poliamor em si, em que eu me noto como uma pessoa que apoia o poliamor, mas está numa bolha, como você falou, que a maioria das pessoas não apoia. Então eu não vi um lado que me apontaram lá, que foi de um grupo que está com mais pessoas que fazem parte do poliamor, e falaram lá que muitas meninas que não estão dispostas a participar do poliamor, dentro desse tipo de grupos, se sentem pressionadas, muitas vezes até por os homens, como você falou que tem várias vezes que eles respeitam e tudo mais, mas se sentem pressionadas até como um grupo e, como posso dizer, se sentem pressionadas a mudar algo que elas acreditam. O que você acharia sobre esse assunto? Como isso poderia ser combatido e tudo mais? Com a luta pelo feminismo, né? Com o feminismo. Eu concordo com isso. Eu não acho que seja uma regra geral, nem a maioria, hoje em dia. Mas existem, sim, meninas que eu conheço, inclusive pessoalmente, que se submetem, principalmente meninas com outras opressões, tipo meninas negras, né? Meninas trans. Então, meninas que elas participam de mais uma opressão, além de ser mulher, além de ser poli, ainda tem uma outra opressão, uma outra carga sobre isso, sobre elas acabam, sim, muitas vezes submetendo ao que o homem deseja para ela estar numa relação. Né? Existe um movimento de meninas polis que é um pouco diferente do movimento que eu participo, onde elas reivindicam mais a questão da liberdade delas de escolha, de ser mono ou de ser poli, do que a defesa sobre o poliamor, do que a defesa pelo poliamor. Né? Porque a gente entende que, historicamente, essas mulheres negras, elas foram sempre colocadas como aquela menina para sexo, aquela menina que é fogosa, e a outra que eu vou casar. Né? Eu li relatos de pesquisas de homens negros de comunidades dizendo que eles até gostavam das negras, mas eles queriam as mais, como é que eles falavam? As mais esbranquiçadas, as mais... Não é claras, é tipo café com leite, sabe? As mais branquinhas, aquelas para casar, para ter os filhos. Então, assim, eu como sou uma mulher branca, eu não entendo toda a opressão que as mulheres negras passam. Eu respeito, sabe? Eu respeito, eu ouço, eu aprendo. Mas eu percebo, sim, que a parte dessas mulheres, das negras, das mulheres trans, para elas é muito mais difícil do que é para mim, que sou uma mulher que é difícil pra caramba. Então, muitas vezes, eu percebo, sim, mulheres nessas condições de mais opressão, eu diria mais opressão, se submeterem a esses tipos de relacionamentos que para elas são abusivos, para elas não são saudáveis, em prol de manterem algum vínculo afetivo com alguém que não queira elas só para sexo. E acho que a gente tem que combater isso com luta, né? Com luta, com feminismo, com luta antirracista. Oi, boa noite. Eu queria que você fizesse um comparativo entre swing e poliamor, porque os dois são estereotipados e como fetiche, promiscuidade, e ambos têm regras e justamente essa lealdade. Então eu vejo uma família poliamorista que tem suas regras, e um casal que vai para swing, ele também tem suas regras. Queria que você fizesse um comparativo entre os dois. Então, são dois modelos de relacionamentos não monogâmicos, né, com suas especificidades. O swinger, o casal que é swinger, ele se entende como um casal, né, só eles dois mesmo, é prioridade, são entendidos na sociedade assim. Em geral, eles casam, têm filhos e eles têm uma liberdade sexual com outros casais ou outras pessoas. E que não foge disso. Eles têm as regras, principalmente no meu entendimento, para que a questão sexual não se torne afetiva
e para que não dê problemas entre o próprio casal e as outras pessoas envolvidas. Então, assim, eu não sou uma entendedora de swinger, né? As pessoas que eu conheço que são de fato, que se identificam assim e que têm essa vivência, às vezes de anos, eu conheço um casal que é conhecido do meu marido, na verdade, mas um casal super fofo, lindo, sabe? Eles já tem 50 anos, assim, tem 3 filhas, eles são muito lindos, têm mais de 20 anos de casamento e eles são swingers há muito tempo, muito tempo. E a gente percebe, assim, a afetividade, um relacionamento profundo, estável entre eles. E eles sempre tiveram essa permissão sexual dentro dos acordos deles também. Porque, assim, não é só assim, a swinger, então, a questão é que você não tenha uma exclusividade sexual. Não é só assim, é dentro das regras daquele próprio casal. Então, aonde, com quem, de que forma, o que me faz bem, o que não me faz bem. Então, cada casal, ele vai tentar entender também a fórmula que vai dar certo para ele. Então, eu vejo muito respeito, né, nos casais de fato, que são swingers, assim, e com essa abertura sexual, porque entendem que a sexualidade não se limita a 2 pessoas. E eu acho isso saudável, né, quando você pensa num relacionamento de 20, 30, 40 anos, que aquelas pessoas querem se manter juntas e têm um vínculo afetivo forte, eu acho irreal você supor que elas só vão ter desejos de 20, 30, 40 anos por elas mesmas. Então, assim, eu acho saudável, eu acho inteligente que isso exista, e eu respeito, né? Mas também existem, da mesma forma que existe no poliamor, existem as pessoas que vão para casa de swinger só querendo zoar, sabe? Que também não são swingers de fato e que vão, às vezes, distorcer as regras, tentar quebrar as regras dos casais estabelecidos. Então, tudo isso existe em qualquer meio. Às vezes, alguém que conheça pessoas que de fato não são swingers, mas se dizem assim, por uma questão, porque eu sou livre sexualmente, podem deturpar, de fato, a filosofia de quem vive o swinger de uma maneira mais séria. Mas o poliamor é diferente, porque o poliamor, ele pressupõe também uma abertura afetiva, não só sexual, né? E como não sei se eu falei antes, existem várias maneiras, várias modalidades diferentes de viver o poliamor, né? Então, além de não ter a exclusividade sexual e afetiva, e ter acordos em volta disso, né, do relacionamento estabelecido, pode ser aberto, pode ser fechado, pode ser com prioridade, pode ser sem prioridade, pode ser em grupo, pode ser paralelo. Então, é muita especificidade dentro daquele relacionamento para você, de cara, olhar e entender. E pode mudar todo dia, que deve ser. Sim, deve acontecer. precisa ser assim. Aberto hoje, amanhã, depois. Não todo dia, não todo dia. Mas eu acho que precisa, eu defendo que os acordos precisam ser flexíveis e mutáveis. E eles precisam lidar com o momento aquele momento da vida das pessoas envolvidas, né? Então, a gente muda pra caramba, né? A gente se transforma, a gente é fluido, né? A gente é mutável. Então, uma coisa que eu sinto hoje, que me incomoda hoje, às vezes amanhã não vai me incomodar mais. Então, por que eu vou manter uma regra que vai reprimir o meu parceiro, a minha parceira, meus parceiros, se aquilo já não me incomoda? Então, eu acho que na vivência, na prática, a gente vai vendo o que dá certo agora, o que dá certo amanhã, e vai flexibilizando e vai contornando, né? Muito diferente da monogamia, que já tem aquela regra fixa, estabelecida, que você tem que seguir ela para sempre e acabou. Se não segue ela, já tá fora, né? Você tem que separar, você tem que escolher. Mas, voltando especificamente sobre a sua questão, eu acho isso. O que eles têm de comum? Eles têm de comum a não exclusividade sexual, tanto os poliamoristas quanto os swingers. O que eles têm de diferente, né? O swinger, ele sempre é um casal, não é um trisal, não é um quadrisal, é sempre um casal, que se estabelece como casal, que é socialmente conhecido e aceito como casal, que busca parceiros, ou parceira, ou parceiro, né, para ter relações sexuais. Ponto. Não desenvolve pro afetivo. O poliamor tem essa questão sexual e pode viver dentro do swinger e pode se satisfazer com isso, mas não precisa se limitar a isso, né? Ele pode ser um trisal, ele pode ser 3 pessoas que estão ali juntas, sempre, como um relacionamento, ou mais, ou 4, eles podem ter um relacionamento que 2 deles fiquem com outras pessoas no swinger, ou 2 não fiquem. Então, eu acho que é mais flexível, sabe? É mais maleável e tem mais a ver com a especificidade dos desejos e dos limites de cada um dos indivíduos envolvidos.
eu acho que é ainda mais abrangente, acho que é ainda mais menos limitador do que o swinger. Minha opinião. Tem mais uma aqui, ó. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar os participantes pelo debate, está muito interessante, né? Assim, eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira para você, que você se reivindicou como feminista, né? Eu gostaria de saber como é que você, pessoalmente, analisa a questão da prostituição, né? Porque eu vejo que dentro do movimento feminista existe uma divergência em relação a esse tema, né? Tem um setor do movimento feminista que acha que a prostituição é tornar a mulher objeto, né, de uma sociedade capitalista, né? E tem outro setor que vê a prostituição como uma autonomia da mulher sobre o seu corpo. Então, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse tema, né? E a sua colocação em relação a... Eu vi que você demonstrou uma certa preocupação com a eleição do Crivella para a Prefeitura do Rio. Eu gostaria que você fizesse uma análise como que você vê o cenário político atualmente, né, com uma bancada conservadora forte no Congresso, o impeachment da Dilma, né, o avanço conservador forte no Brasil, né? E eu não sei se a pessoa que fez a primeira pergunta está aqui ainda, mas eu fiquei um pouco preocupado, né, porque eu acho que a questão da apologia a sexo sem camisinha é uma questão de saúde pública, né? Então eu não vejo nem como movimento, assim, com todo respeito, para mim isso não é um movimento. Eu acho que isso é uma questão de saúde pública e quanto mais pessoas ficarem doentes, mais o Estado vai ter que arcar com esse custo de saúde pública, né? Então é isso que eu queria colocar. Obrigado. É uma questão capciosa sua. Então, eu entendo que a mulher, em geral, de uma forma genérica mesmo, ela tem o direito de utilizar o próprio corpo da maneira que lhe entender. O corpo é dela. Só que da mesma forma, eu sou marxista. Então, da mesma forma, eu entendo que numa sociedade capitalista, onde a gente visa sempre o lucro, onde a gente visa sempre, né, a demanda e a oferta, eu acho preocupante. Não que eu condene, mas eu não consigo me posicionar bem para sim ou para não. Porque eu entendo tanto a questão da mulher que quer se afirmar como mulher, que quer ter o direito de utilizar o seu corpo como bem entender, como eu acho que também isso não é só a escolha dela. Porque todo o meio que ela está envolvida, e principalmente o meio capitalista do que ela é parte, isso influencia muito nas decisões que ela é tomada. Então eu fico me perguntando, por exemplo, se fosse uma sociedade sem classes e sem lucro, né, com economia planificada, se essas mesmas mulheres que se reivindicam agora, garotas de programa, prostitutas, elas se reivindicariam ainda, sabe? Se em um contexto diferente, isso seria necessário ou se é vontade de fato. Então, dentro do que a gente vive, né, do contexto atual, eu acho muito complicado eu afirmar uma coisa ou outra, eu só posso especular. Então, eu fico nesse meio termo mesmo, assim, entre afirmar e considerar que a opinião da mulher sobre o próprio corpo dela é ultra importante, ela faz o que ela quiser porque é dela, né? E considerar que ela pode estar sendo influenciada por um ambiente, por um meio que que influencie. Não obrigue, mas que influencie muito ela usar o corpo dela de uma forma objetificante. Porque a vontade não precisa ser aliada ao lucro. A vontade, sim, ela pode fazer o que ela quiser com o corpo dela, independente dela receber por isso ou não. Sim, mas como saber disso, né? Na sociedade capitalista. É isso. Então, eu acho que eu estava querendo falar um pouco da nossa representatividade na política do país, assim. Se a gente for analisar a bancada, a gente vai ver quantos homens, quantas mulheres, quantos negros, quantos trans. Então, na verdade, eu acho que eu estava falando de uma busca por representatividade, assim, né? A gente precisa ter na política, precisa ter em lugares de importância social mais representantes mulheres, mais representantes trans, mais gays, enfim. E quando eu vejo o lado conservador ganhando poder, ganhando força, isso assusta um pouco. A gente começa a perder direitos, né? E eu acho que é muito delicado. Eu não trabalho com política, na verdade eu sou um artista, mas que de alguma forma comecei a entender que para eu
me libertar, de alguma forma crescer com a minha arte, alcançar objetivos sociais com o meu trabalho, eu ia ter que entender um pouco mais de política. Mas eu estou caminhando assim muito filhote para compreender, né, todo o sistema e tudo que oprime a gente, né? Então, na verdade, é pela liberdade de expressão que eu estou aqui e que eu falei do Crivella, sei lá. Não sei se eu consegui responder. Fora Temer. Eu acho que é um movimento micro, né? A gente está falando aqui de micropolítica. Quando a gente fala aqui de algo fora da norma, a gente está fazendo um trabalho de micropolítica. Sai desse macro para algo que vai crescendo e a gente vai multiplicando dentro de cada um de vocês e vocês vão multiplicando no grupo de vocês e assim por diante. E assim a gente vai... Tá tudo ligado. E eu acho que a arte tem muito disso, né? E as relações também, né? As relações são muito importantes, é a micropolítica no seu dia a dia, né? Trabalha qualquer tema nesse sentido, um tema oprimido, a gente está o tempo todo fazendo micropolítica. Não tem como negar a política no nosso dia a dia, né? Nas nossas pequenas vivências, nos nossos atos, de uma maneira geral. Boa noite, me chamo Rodrigo e eu queria saber assim como é que fica a questão das ressignificações, porque no momento que a gente está vivendo, o poliamor está surgindo em meio a outras tendências, né? Então, por exemplo, hoje em dia se fala muito sobre a liquidez, amores líquidos e etc. E com o avanço da internet e tudo mais, todo mundo tendo voz, todo mundo tendo acesso, eu faço um paralelo, basicamente, de que o conservadorismo está crescendo também muito em razão à contestação desses movimentos que as pessoas não entendem. Ela falou no início ali sobre a questão do que parece o poliamor. Eu não conseguia diferir o que seria o poliamor e o que seria o relacionamento aberto. Agora eu já consegui entender. Sendo que ainda dentro desse sentido, parece para mim que algumas bases elas são confusas. Por exemplo, se eu sou monogâmico, eu vou tentar entender o amor que uma pessoa que está no relacionamento de poliamor sente, não vai ser o mesmo. E o que é liberdade também para essas pessoas? Liberdade é eu cumprir com os meus desejos ou eu conseguir controlá-los? Então, assim, dentro da realidade do poliamor, eu queria saber, a princípio, o que seriam essas significações, né, das pessoas que estão dentro dele, para que as outras de fora consigam entender. E em relação à responsabilidade afetiva, eu acho também muito importante quando a gente fala da responsabilidade afetiva para conosco, né? A gente conseguir aceitar as coisas que acontecem e aí a gente cai até um pouco na questão da inteligência emocional, porque o que o outro faz e eu permito também é de responsabilidade minha. Então, dentro também desse contexto, como é que fica essa visão? Porque assim, a gente fala muito do outro, o que o outro fez, o que ele é capaz, etc. O que eu vou fazer para o outro, mas assim, o que eu permito para mim também. Então, dentro desse contexto, eu queria entender essas bases. Seu nome? Rodrigo, eu não sei se eu consegui captar completamente tudo que você falou. Eu vou tentar mais ou menos responder com o que eu entendi. E aí, se ficou uma coisa faltando, você me fala, tá? Sobre essa questão de amores líquidos, né, do Bauman, eu acho que foi por aí que você puxou. Como eu disse antes, eu sou marxista, então eu não curto o pós-modernismo e não identifico o poliamor como um movimento pós-modernista, né? Embora muitos pós-modernistas também sejam poliamoristas, mas eu acho que uma coisa não é necessariamente ligada à outra. Eu acho que a gente pode ressignificar, eu entendo dessa forma, com os conceitos prévios que a gente já tem embasados na sociedade de outra forma. Então, por exemplo, eu me digo casada. Então, dentro da monogamia, isso significa uma certa coisa, né, com protocolos e com identidades distintas. Dentro do poliamor é uma outra performance, é ressignificado, né? Então, eu me digo casada por quê? Então, como eu interpreto o casamento? Né? Eu interpreto que é um vínculo estável e profundo entre duas ou mais pessoas. E isso, pra mim, é casamento, né? Eu sou uma pessoa que gosto de ser mãe. Tenho uma filha, que estava aqui agora, e quiçá terem mais. Ainda assim, a maternidade, para mim, ela é ressignificada dentro do que eu considero maternidade, e não do que a sociedade atual e a monogamia entende como maternidade, né? Eu entendo que os filhos são para o mundo, os filhos são tão livres quanto eu, né? E que as bases que eu posso dar, eu dou, mas que não vou querer tolhi-los ou
colocá-los numa redoma ou dizer o que é certo e o que é errado. Então, é minha maneira de interpretar a maternidade, minha maneira de interpretar o casamento, como existem outras coisas mais básicas. Namoro, por exemplo, né? Muitas pessoas, quando elas começam a entrar nos meios não monogâmicos, elas se perguntam, mas eu vou dizer que eu estou namorando? Namoro não é uma coisa monogâmica? Entende? O compromisso já não quer dizer que você está sendo exclusivo de alguém. Eu, Charlen, coloco isso tudo como ressignificação. Eu acho mais interessante você pegar os termos e os conceitos que já existem, que são fáceis das pessoas entenderem, de comunicarem. Então, eu lido com a linguagem dessa maneira, da linguagem de uma forma... O que eu consigo utilizar da linguagem mais fácil de comunicar com a população, mais fácil de comunicar com o outro, né? E significo ela. E quando eu ressignifico, eu tenho que me apropriar de certos conceitos e valorar outros e dizer isso, e comunicar essa ressignificação também, né? Então, eu não concordo, assim, que as coisas não são conceituáveis, que as coisas não devam ser definidas, sabe? Eu não sou do viés mais pós-modernista, mais Bauman, não. Eu gosto de definir, eu gosto de conceituar para o bem da comunicação. Então, se eu estou dizendo para você aqui, por exemplo, que eu sou poliamorista, eu quero que você entenda, que você saia daqui sabendo o que é ser poliamorista. Não que você saia cheio de dúvidas, não sabendo, poliamor, sei lá, uma coisa livre. Poliamor, sei lá, é uma coisa promíscua, é você poder ficar com todo mundo, é amor para todo mundo. Não quero uma coisa tão fluida assim. Né? Eu gosto de ser entendida pela pessoa, pelas pessoas que eu estou tentando me comunicar. Então, para isso, eu acho que os conceitos são importantes e a ressignificação ela é importante sim, mas desde que também seja comunicada qual é essa ressignificação. O que mais que você falou além disso? Ela já seria para Flávia, no caso, a questão da responsabilidade afetiva. Parar comigo mesmo, né? Na sua relação. Dentro desse poliamor, como é que eu entendo isso? Assim, dentro da minha linha teórica, a gente trabalha com responsabilização, né? Então, quando a gente está dentro de uma relação, a gente sempre se responsabiliza pelo que é nosso e pelo que é da relação, né? Quando a gente trabalha clinicamente, e é uma coisa que eu estava conversando ali fora, nunca me apareceu ninguém com uma crise, porque toda vez que alguém vai buscar psicologia, é que se instaurou uma crise, né? Uma crise existencial que você vai... Ninguém vai para o psicólogo para falar, olha, minha vida tá incrível, você vai me dar um atestado de incrívidade? Assim. Não, né? Alguém vai porque tá numa crise. Então, nunca me apareceu ninguém numa relação poliamorosa. Pode ser por ser muito recente, ou pode ser até sintomático, de que não traz crises. Não sei, vamos descobrir com o tempo. Dentro da minha experiência clínica, e eu sou sexóloga também, eu atendo muita gente que traz questões de relacionamento, e são muitas, assim, as maiores questões que aparecem são em relação a relacionamento e a estruturas de vida como dinheiro, saída de casa, etc. Elas estão muito ligadas à falta de responsabilização. Mas isso é quase que também uma questão política. Porque a gente está acostumado a ser cuidado. A gente vive numa sociedade que a gente é o tempo todo desresponsabilizado. O Estado diz o tempo todo o que você deve fazer e não deve fazer. E você é todo o tempo pautado por coisas além de você. Isso desresponsabiliza muito. Na clínica, na minha linha teórica, porque existem outros que vão trabalhar de outra maneira, com outras abordagens, a gente sempre trabalha trazendo a responsabilidade, vendo qual é a possibilidade que você tem de se responsabilizar numa relação e o que essa pessoa está trazendo para você, que é dela. Separar essas estruturas, né? Existe dentro da relação a entidade ele, a entidade eu e a entidade relação. E isso, acredito, com uma prática poliamorosa também, só que aí a gente vai aumentar as entidades. Mas são pessoas, indivíduos, que existem no mundo de uma maneira e que existe a relação também. Você ter o seu suporte, saber o que é teu, saber o que não é teu e devolver, essa bola é sua, você precisa resolver ela. Porque às vezes a gente joga a bola da gente pro outro, né? E a gente precisa bater. Fala, não quero essa, porque essa é sua e você precisa resolver. Mas isso não é uma coisa que as pessoas consigam fazer com fluidez, assim. Isso vai depender de toda uma
responsabilização por si, responsabilização pela sua história, pelo que você quer. E às vezes isso precisa de alguma estrutura, de suporte, de N coisas que vão acontecer na história, na sua história pessoal. Ok? A gente tem uma última pergunta aqui para encerrar. Desculpa, gente, tá super bom, mas é a última mesmo. Tá, eu vou ser rápido então. Boa noite, gente. Na verdade, não é uma pergunta, é uma colocação através do debate, né? Eu queria voltar também, como colega aqui da frente, ao que o primeiro colega colocou na primeira pergunta sobre o uso da camisinha e esse movimento dentro do grupo homossexual gay de criar ambientes em que você não use camisinha com outras pessoas, especificamente você ir com esse propósito. Isso também me assusta, mas me assusta porque eu sou uma pessoa hétero, porque eu não vivo o estigma que a comunidade gay viveu de serem os aidéticos. E a camisinha, ela tá aí, né, ela tem todo esse estigma, né? A camisinha, ela é quando você não quer pegar uma DST grave de alguém, porque para mulheres, se for só para engravidar, você usa anticoncepcional. E se você pede camisinha a um homem, você está duvidando dele e de como ele é limpo e confiável. Então, eu acho complicado julgar quem, no meio gay, precisa fugir desse estigma de uma forma tão grande que precisa criar um ambiente para não se usar camisinha, inclusive um estigma que é muito equivocado, porque atualmente a maior transmissão de HIV é entre homens casados que transmitem para as suas mulheres. As suas esposas que não usam camisinha com eles, eles não usam camisinha também nas suas traições na rua e infectam mulheres casadas, né? Então, o estigma que a comunidade gay sofre, inclusive errôneo, é muito complicado. E eu não acredito que deva ser julgado. Mas, dentro do poliamor, como a Charlene colocou, isso está sendo debatido. Esse mês a gente teve esse estalo, assim, em vários grupos, pareceu uma coisa assim cósmica, porque todo mundo começou a falar sobre isso. Como colocar a questão da camisinha? Porque se você tem uma relação fixa, vamos supor, é mentira, mas eu e Dani aqui somos uma relação fixa. E aí comecei a sair com a Grazi. Eu e Dani transamos sem camisinha. Como eu vou dizer pra Grazi que eu vou usar camisinha com ela? Se eu tenho uma relação afetiva com a Grazi, dizer a ela que com ela eu vou usar camisinha, mas com a Dani não, coloca não só uma questão hierárquica. A camisinha tem esse estigma de que você usa com quem você não confia. Então, como colocar isso na sua relação poliamorosa? Como você expressar e como você se manter seguro? Porque ela é sobre segurança. A camisinha, ela diz sobre a sua segurança, não sobre sobre a condição do outro. Mas na sociedade o estigma é outro. Então, como saber colocar? Então, não é nenhuma resposta, nenhuma pergunta, mas sim dizer que eu não vejo no poliamor a preocupação de legislar sobre isso, porque como a Charlene colocou, não é uma vivência, não é uma filosofia, não é algo que tem paradigmas a serem seguidos, mas... Então, o poliamor ele não fala sobre esse meio gay que começou a fazer esse tipo de interação, propositalmente sem preservativo. Mas ele também não tá aí para dizer que tá todo mundo errado, não. Eu acho que o poliamor tá para dizer que você tem o direito de criar os seus acordos interpessoais, e os nossos meios de conversa, os nossos grupos de debate, são para a gente aprender com a vivência e com as ideias dos outros sobre como trazer isso de uma forma mais suave para a nossa vida e para a vida dos nossos parceiros. Então, Clarinha, como eu falei, eu estudei já esse movimento que ele colocou, o menino, não lembro o nome, colocou. E não é tão simples assim, sabe? Não, também não tô acreditando. Não é tão simples. Porque como hétero não tem como falar por esse movimento. Porque tem algumas coisas, assim, que a gente, estudando, a gente viu que, por exemplo, existe uma idealização de fato da HIV e de outras doenças sexualmente transmissíveis. Né? Sim. Então, alguns, eu li alguns relatos em grupos específicos deles, dizendo assim, por exemplo, eu tava torcendo eu vou fazer meu exame de HIV semana que vem, eu tava torcendo para dar positivo. Aí depois,
Aí depois ele volta, assim, um mês depois, putz, não consegui dessa vez, sabe? Então, existem... roleta russa. Existem algumas questões, assim, que talvez psicológicas, eu não sei como entender bem isso, mas que me assustam, sabe? De uma idealização da doença mesmo. Como você, assim, vou viver de uma maneira mais arriscada, vou viver de uma maneira mais aventureira. E eles, o grupo que eu estudei, pelo menos, tinham bem essa vibe, sabe? De gostar disso, gostar desse perigo, gostar dessa aventura. E eu acho isso complicado, né? Para uma saúde em geral, porque também não sei com que as pessoas que eles relacionam por fora, se elas sabem disso, a gente não sabe. Eu entendo sua colocação, eu concordo com essa criminalização toda que a gente entende do meio gay, da AIDS dos anos 70, 80, mas também tem outra questão que é atual, que eu vi, né, que eu li, eu acho complicado. Eu acho importante porque, assim, eu não conheço esse movimento que o rapaz trouxe, especificamente. Agora, a gente precisa pensar em algumas coisas a respeito. O HIV hoje, de uma maneira geral, ele está sendo considerado como uma doença que é mais interessante, às vezes, você manter uma relação sexual com alguém contaminado e que está fazendo uso de medicação do que com alguém que não sabe, por exemplo. Porque a contaminação cai bastante quando você está medicado. E aí isso cai em outras esferas, porque a recontaminação entre, por exemplo, duas pessoas que são HIV positivo e elas não usam proteção entre si e fazem uma recontaminação, elas mudam a carga viral completamente. E aí a medicação utilizada tem que ser mudada também. E uma adequação com medicação de HIV não é fácil, é punk. Tem uma série de questões que vão vir com o uso dessa medicação que você vai ter que usar todo dia. Então eu acho que aí a gente precisa... Eu não conheço o movimento que ele trouxe, mas eu acho que é uma coisa para ser pensada, se isso está forte, se não está. Se a questão vamos todos nos contaminar para sermos todos medicados. Precisa entender o que está vindo com esse movimento, que grito é esse que esse movimento está trazendo, e discutir o assunto. E colocar isso em outras esferas, para a gente poder dar conta do que eles estão pedindo. Que grito de socorro, que grito de ajuda, que grito de voz é esse? Então, ainda, rapidinho, dentro da questão que a Clarinha trouxe também, que ela falou sobre a questão do meio poli, né? Sobre o uso de preservativo ou não. Eu entendo e eu concordo com você que é uma questão muito complicada quando se tem mais de um parceiro afetivo, né? Eu passei por isso não faz muito tempo. E como já tinha um relacionamento estabelecido, para dizer para outra pessoa que eu comecei a me relacionar que não, com você não vai rolar sem, foi meio tenso, sabe? Foi tipo uma DRzinho, assim. Porque é isso, as pessoas entendem que você não confia nelas. Pô, mas se você confia no seu primeiro parceiro, você não confia em mim? Então, eu sou o quê, sabe? Eu faço exame, você quer que faça exame, que eu te mostre. Rola esse tipo de assunto. Faço exame, né? Então, como... Eu acho que, assim, que não existe um protocolo, né, como que se deva agir, uma ética não, uma moral que ligue o poliamor, como se deva agir, e que isso tenha que ser acordado entre as relações próprias, né? Então, sei lá, se 3 pessoas que só se envolvem entre si resolvem fazer os exames e mostrar que tá tudo bem, ok. Se as pessoas resolvem que vai usar preservativo com todo mundo, ok. Se tem uma relação de prioridade com alguém e fala, olha, você sabe que ele é minha prioridade, que com ele eu não uso, mas com o resto todo eu vou usar, ok. Então, mais uma vez, a gente estabelecer relação a relação que faz sentido para aquelas pessoas envolvidas. É não tentar colocar como certo ou errado o que se deve fazer no poliamor, sabe? É o que faz sentido para aquelas pessoas que estão se relacionando. Na minha opinião, não existe uma fórmula pronta, uma fórmula mágica, como eu devo agir, o que é errado, o que é certo. É o que faz sentido para aquelas pessoas ali se relacionando e também a responsabilidade que marcar são essas pessoas que estão se relacionando que vão decidir o que decidirem. Eu queria agradecer a oportunidade de hoje, todos presentes também aproveitar. E vamos, de alguma forma, pensar a nossa sexualidade. A gente abordou muito o tema do poliamor hoje, mas a gente estava falando de sexualidade no geral, né, na contramão do conservadorismo. E acredito que todos nós podemos enxergar alguma coisa, modificar alguma coisa, abraçar
né, libertar. Fica o chamado aí para nós. Viva o amor livre. Gente, obrigada a todos, brigadíssima a vocês três, foi muito legal a conversa. Eu convido todos a continuar conversando com a gente em 2 lugares. Aqui, quarta-feira que vem, Flávia vai mediar mais uma conversa. Eu nunca lembro os nomes corretos, eu falo qualquer coisa, mas vamos conversar sobre o corpo, sobre o uso político do corpo, corpo como arma política. Tem um nome bonitinho lá, depois vocês olham no evento no Facebook. E continuar também no Facebook, a gente tem um evento aberto, todo mundo que está aqui na mesa está lá de alguma forma, vocês podem acessar as pessoas da mesa, vocês podem acessar a produção do evento. O evento foi todo gravado, todo o debate está gravado, vai entrar no nosso canal do YouTube, Saraguina Filmes, sigam lá. A conversa da semana passada já está no ar, estão muito legais, eu acho que está muito rico esse debate, acho que vocês podiam voltar semana que vem para a gente continuar conversando. É isso, muito obrigada, gente. Obrigada a vocês três. Obrigada.